Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, esse é o curso de programação de iOS produzido pelo TecnoHour. E na aula de hoje a gente deve concluir a aula que a gente iniciou na semana passada, referente à introdução à linguagem Swift. Na aula passada a gente viu a parte de constantes e variáveis, tipos simples e coleções, propriedades e métodos. Na aula de hoje a gente vai verificar a parte de repetições, interpolação de strings e enumerações. Bom, para começar a gente vai começar falando de opcionais. Para eu explicar opcionais para vocês, eu preciso voltar um pouquinho no que a gente viu na semana passada, que é na declaração de variáveis. Então vamos pegar aqui uma variável aqui que a gente criou de saudação, bom dia. O que essa linha quer dizer? Ela quer dizer que quando a gente olha aqui a palavrinha-chave var, a gente está dizendo ao sistema, dizendo ao compilador, eu vou criar uma variável, então aloca para mim um espacinho de memória. Aí eu tenho o nome da variável e tenho uma atribuição. Tá? Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês para a aula de hoje. O compilador Swift nos obriga a ter atribuição logo no momento da criação da variável. Isso daí vai variar um pouquinho na hora que a gente for ver a parte de orientação a objetos, mas no geral a gente pode imaginar que toda variável Swift sempre tem um valor associado. Por quê? Porque isso daqui está dizendo o seguinte, está dizendo lá, olha, eu vou criar uma variável, essa variável vai ter esse nome. Nesse ponto, o compilador já conseguiu pegar um espacinho de memória e alocar lá para você. Na maioria das linguagens, quando ele faz isso, aquele espacinho de memória está vazio. E esse vazio não significa que tem zero lá dentro, significa que ele ignora o conteúdo. A partir do momento que eu faço uma atribuição, eu estou pegando um valor realmente, um conteúdo, e estou colocando dentro daquele espaço de memória que foi alocado. Em linguagens mais antigas, como é o caso de linguagem C, por exemplo, o momento da criação da variável estava simplesmente indicando, olha, me arruma um espaço de memória. O compilador ia lá, arrumava esse espaço de memória e estava lá disponível para você usar. Como eu não era obrigado a colocar nada nesse espaço de memória, o que acontecia? Eu poderia chegar em um determinado momento, dar um print daquela variável e ele ia fazer o print, e o print ia exibir o quê? O print ia basicamente imprimir lixo. Lixo, na nossa linguagem aqui de computação, nada mais é do que aqueles bytes aleatórios que estavam grudados ali naquela posição de memória quando você criou. Como você não colocou nada ali dentro, o que quer que tivesse ali naquela posição de memória, que seria algumas posições aleatórias de 0 ou 1, ele vai acabar sendo utilizado como se fosse o conteúdo da variável. E isso tem muitos problemas, tá? Essa informação que eu passei para vocês de tentar imprimir uma variável e mostrar um lixo é o menor dos problemas possíveis, tá? Por quê? Porque é assim que os vírus funcionam, então você pode, por exemplo, pegar, se você tiver, quando você escuta falar que tem uma vulnerabilidade em um determinado aplicativo, várias vezes é justamente esse tipo de acesso à memória. Por quê? Porque às vezes o cara criou um programinha, alguma coisa assim que faz chamada a uma determinada função, essa função é acessada através de uma variável, mas o que acontece? Como não existe nenhum tipo de checagem, vem um hacker, descobre qual é o pedaço de memória que aquela variável está apontando, coloca uma função genérica lá, que obviamente vai dar o controle do equipamento para ele, e quando o seu programa normalmente for pegar e fazer uma chamada àquela variável na forma de uma função, ao invés de chamar a sua função, você acaba chamando a função do hacker. Então boa parte das invasões, boa parte dos vírus, eles começam desse jeito, tá? Justamente por isso, a Apple quis criar uma linguagem mais segura, e uma das formas que ela achou de criar essa linguagem mais segura é justamente já forçando, em tempo de compilação, que uma variável nunca fique vazia. Só deixando essa declaração aqui um pouquinho mais completa, se eu quisesse declarar o tipo, eu colocaria string. Então eu tenho lá, dizendo que eu estou criando uma variável, tenho o nome, tenho o tipo e tenho o conteúdo. E agora a gente entra na parte de opcionais. Da mesma forma que a Apple resolveu que o compilador precisaria checar e avisar para a gente que precisa existir conteúdo atribuído às variáveis, ela também pensou no seguinte, tudo bem, mas e quando o programa precisar explicitamente indicar que não existe conteúdo? Se ele quiser indicar que existe um erro, existe uma falha, ou, por qualquer razão, não quiser atribuir um valor. Aí é onde entra a questão aqui dos opcionais, que a gente vai começar vendo agora na aula de hoje. Então existe uma forma específica da gente criar uma variável e dizer ao compilador, olha, essa variável que eu estou criando agora
o conteúdo dela é opcional. Para fazer isso, então, a gente pode criar o exemplo que a gente tem no material. A gente cria um conjunto de sensores. Então imagina que eu tenho uma leitura aqui, né? Pode ser um inteiro, por exemplo, recebe 0. Eu vou replicar isso daqui como leitura 1 e leitura 2. Imagina que essa variável leitura, ela recebe informação a partir de um determinado instrumento. Pode ser um contador de alguma coisa, pode ser um contador de pessoas dentro do ônibus, pode ser de raios atmosféricos que você está recebendo em um sensor lá na Amazônia, sei lá, é um sensor. Em linguagens mais comuns, a gente poderia simplesmente associar algo como dizer, por exemplo, olha, esse meu sensor ele vai retornar para mim valores de 0 até 100. Então eu venho aqui, já deixo até indicado no comentário falando, olha, essas minhas leituras podem variar de 0 até 100. E aí eu entro em combinado com o resto da equipe de programação e falo, olha, sempre que ele receber um -1, ele está indicando algum tipo de falha. Tá? Isso daqui resolve o meu problema? Resolve. Então, a princípio, eu poderia trabalhar desse jeito. Mas, o que vai acontecer se a gente fizer um upgrade nos nossos sensores e tudo mais, alguma coisa assim, que vai começar a indicar o seguinte, olha, o meu sensor ele vai ter leitura válida de -50 a 50. Aí aquele -1, eu posso considerar ele como sendo uma falha ou eu tenho que considerar ele como sendo uma leitura válida? Então aqui os seus problemas começam, tá? Por quê? Porque a indicação de erro partiu de uma premissa que foi definida pelos programadores. Então é exatamente isso que o opcional quer tentar resolver. Ele quer dizer o seguinte, olha, um inteiro tem valores válidos, tá? Esses valores vão lá de menos um bazilhão de números e mais um bazilhão de números. Isso é tudo que você consegue colocar dentro de um inteiro, tá? Tá na definição da linguagem. Para indicar uma falha, eu não vou pegar nenhum desses números. Para indicar essa falha, eu vou simplesmente dizer que esse cara aqui ele tem valor opcional. Então, quando eu quiser indicar que um determinado tipo tem valor opcional, eu tenho que colocar esse sinalzinho de interrogação aqui no final da declaração do tipo. Isso daqui simplesmente está dizendo, olha, esse valor de leitura aqui dessa variável, ele pode receber todos os valores do range dos inteiros e ele ainda pode receber um outro valor, que é um valor especial, chamado de nil. E esse nil é que indica a ausência de valor. Então, para a gente agora passou a ter uma informação muito mais clara. Agora a gente pode saber o seguinte, olha, esse meu instrumento de leitura, ele pode dar para mim números de -50 a 50, e se houver algum defeito, se eu não conseguir ter algum valor por algum motivo, eu tenho a atribuição de nil. E mais, quando eu estiver fazendo a criação de uma variável que seja com valor opcional, automaticamente ela vai receber nil no momento da declaração. Então eu não preciso nem fazer aquela declaração ali como igual a nil logo de início. Então essa é a definição de opcionais dentro da linguagem Swift. Agora que a gente sabe como criar um opcional, a gente precisa verificar como que a gente vai utilizar esse opcional. Então a gente cai aqui nessas duas. Então agora a gente cai nesses dois outros itens da aula de hoje. Um é o desempacotamento forçado e o outro é a ligação opcional. Desempacotamento forçado é o mais simples, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos atribuir valor aqui nesse leitura 1, colocar 30, leitura 2, 55. E aqui eu vou deixar também com um valor para leitura, que seria -30. Então agora eu vou criar uma variável aqui, média, que vai pegar todas essas leituras que a gente tem e fazer a média delas. Então eu pego os 3 valores e divido em 3. Vocês podem ver que a gente já tem um erro aqui e ele já está indicando um erro justamente na leitura. Por quê? Porque ela é opcional. Vamos só dar um passo atrás aqui, vamos tirar o opcional e aí vocês vão ver que tudo funciona normalmente. Então o erro sumiu e basicamente o que a gente tem é que a média é a soma dos 3 valores dividido por 3, que está dando agora uma média de 18. Então esse seria o mecanismo que a gente já tinha visto desde a aula passada, que permite a gente trabalhar com números que existem, né? Números que obrigatoriamente têm conteúdo. Agora vamos voltar a declarar isso aqui como opcional. Então o nosso primeiro número lá, leitura, ele passou a ser opcional. Automaticamente começou a aparecer um erro aqui.
O erro ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, você está tentando usar uma variável, mas você não está verificando se essa variável tem ou não tem conteúdo. Então tá vendo? O próprio compilador já começa daí a cuidar do seu código para garantir que aqueles erros que eu falei para você, por exemplo, na situação do hacker, onde você tenta chamar uma variável que é uma função e essa variável está apontando para alguma posição aleatória de memória, ou você vai imprimir lixo, isso daí já passa a ser impossível dentro da linguagem Swift. Por quê? Porque no momento da compilação, o próprio compilador já sabe, olha, você está tentando acessar uma variável e essa variável é de conteúdo opcional. Então, eu não deixo você passar daqui. Tá? Você precisa tomar alguma decisão para prevenir um acesso inválido à memória. Eu estou criando uma variável de valor opcional, a forma como eu tenho para forçar esse desempacotamento e dizer para o compilador, olha, esquece, eu sei o que eu estou fazendo e aqui sempre vai ter um valor. A forma como eu tenho para fazer isso é o desempacotamento forçado, que nada mais é que colocar um sinal de exclamação na variável, que seria uma variável opcional. A partir daqui vocês podem ver que o erro some e ele consegue calcular a média normalmente. Embora essa seja a forma mais fácil de trabalhar, não é exatamente a recomendada. Por quê? Porque aqui você está basicamente desabilitando uma verificação que o compilador está fazendo para você. Exatamente esse ponto começa a trazer uma vulnerabilidade para o seu aplicativo. Por quê? Porque aqui você está dizendo o seguinte, olha, compilador, esquece, desencana, não verifica se isso daqui tem valor ou não, porque eu estou garantindo que vai ter valor. Nesse caso aqui, ótimo, está funcionando. Agora, e no caso em que isso daqui está dentro de um contexto maior e essa leitura, esse cara aqui falha, tá? Então o leitor que é responsável, né, o sensor responsável por criar essa leitura 1, ele falha, então ele me dá um valor nil. Quando isso acontece, e isso vai acontecer em tempo de execução, tá? Por quê? Porque o compilador está assumindo que, olha, o problema é seu, não vou mais me preocupar com isso. Depois que o playground executou, você cai o quê? Num erro de acesso inválido à memória. E esse é um dos piores erros que você pode ter. Por quê? Porque olha só, o compilador não vai pegar isso, tá? Então você vai conseguir programar, empacotar seu aplicativo, enviar para a App Store. Os usuários vão poder pegar e fazer o download daquele aplicativo para o celular, vão começar a jogar seu joguinho ou executar seu aplicativo. E no momento que esse sensor falhar, o acesso que vai acontecer aqui inválido à memória vai acontecer lá no aparelho da pessoa que está usando. E quando isso acontecer, o seu aplicativo vai dar um crash, tá? Que vai fechar de forma inesperada. Digamos assim, usar o desempacotamento forçado, ele deixa o seu código mais simples, mas por outro lado, ele vai trazer mais responsabilidade para você. E tem alguma forma de resolver isso? Não. Essa daqui é uma opção que você faz, é uma forma que você tem de usar o opcional. A opção que você tem é trabalhar de forma apropriada, que seria fazendo a ligação opcional. Então agora a gente vê esse segundo item. A ligação opcional, ela nada mais é do que uma sequência de ifs, né, de condicionais, que justamente verificam se o conteúdo existe ou não. E é uma estruturinha meio especial que a Swift criou só com esse propósito. Então como é que funcionaria aqui? Eu poderia fazer o seguinte, if. Então essa estrutura ela me força a criar uma outra variável ou uma outra constante que vai receber o valor de uma variável opcional se ela existir. Então eu coloco lá if let L1 recebe leitura abro o bloco e fecho o bloco. E aí esse cálculo da média que eu estava fazendo aqui fora, eu jogo ele para dentro dessa ligação opcional e ao invés de usar leitura aqui, eu uso L1. Com isso, a gente vê o playground rodando de novo e o erro deve desaparecer. E agora tem um detalhe. Vocês viram que da forma como rodou aqui o playground, ele nem sequer executou essa operação, tá? Eu não tenho nenhum resultado aqui nessa barra aqui do lado direito. Por quê? Justamente porque essa operação aqui de ligação opcional, ela está fazendo o quê? Ela está justamente perguntando o seguinte, olha, se eu conseguir fazer essa atribuição, né, esse comandinho de let aqui, se eu conseguir fazer essa atribuição, eu executo o que está aqui dentro desse bloco.
Se eu não conseguir, ou seja, se esse valor aqui for nil, então eu pulo o bloco, não faço nada. Eu poderia até colocar algo aqui como, por exemplo, else, um comandinho de print indicando leitor com defeito. E isso seria exibido caso essa atribuição aqui não acontecesse. E agora que o Playground executou, vocês podem ver que é justamente o que apareceu aqui no console. Agora, vamos ver o contrário. Eu fui lá no meio da selva, consertei o meu sensor e ele começou a retornar valor aqui de novo para mim. Então agora ele retornou o valor 0. Eu posso descer, o Playground vai executar e a partir de agora ele passa a mostrar para mim o resultado aqui da média, que é o que eu queria, ao invés de mostrar que o leitor está com defeito. E se eu tivesse mais de um valor opcional? Então vamos fazer aqui a mesma coisa, leitor 1 e leitor 2. Vocês vão ver que vai aparecer o erro aqui de novo. Por que vai aparecer o erro? Eu tratei da primeira variável, que era opcional, mas eu não tratei das demais. Ele considera que eu estou tentando usar variáveis que podem estar sem valores. Então o que eu preciso fazer? A mesma coisa. Eu venho aqui, ponho uma vírgula e continuo. L2 igual leitura 1 Com isso, o algoritmo volta a funcionar. Por quê? Porque eu fiz a ligação opcional entre o L1, L2 e L3, e com isso todos eles foram verificados, os valores são válidos porque a atribuição funcionou, então eu consigo vir aqui e calcular a média. Agora, se um deles novamente falhasse, nil, mais uma vez ele vai tentar fazer a atribuição, como a atribuição falha, ele volta aqui e apenas imprime, leitor com defeito. Então eu poderia pensar em várias formas diferentes de fazer isso. Se você tivesse numa linguagem como a linguagem C, por exemplo, ou mesmo a linguagem Java, isso daqui seria o equivalente a você fazer um if e verificar se essas variáveis aqui tinham, por exemplo, nulo, né? Que seria o null na linguagem Java, ou na linguagem C seria um pouquinho pior, tá? Porque a linguagem C, ela geralmente nulo significa zero, então seria um pouco mais complicado essa validação. Mas numa linguagem Java, que é um pouco mais moderna, seria equivalente a você comparar o conteúdo da variável com o nulo. Agora, acessando dicionários. Voltando um pouquinho também na aula passada, a gente havia chegado a fazer o trabalho com listas, né? Então eu tinha lá, lista de tarefas. Para eu acessar algum elemento dessa lista de tarefas, bastava colocar o nome dela e entre colchetes eu poderia colocar o valor 2, isso daqui me retornaria o segundo elemento, que como é contado a partir do 0, no nosso caso tem aqui a posição 0 acordar, a posição 1 fazer a barba, ele vai me retornar ir para o trabalho. Aqui eu teria duas opções, ou eu tenho a opção de receber um valor válido, é o que aconteceu aqui, coloquei para pegar a posição 2, ele me retornou ir ao trabalho, ou eu tenho um erro. Se eu tentar pegar a opção 8, ele vai realmente me dar um erro e vai dizer, olha, não tem como continuar, isso daqui você está tentando pegar um valor de uma posição inválida. E naquela ocasião, eu não expliquei para vocês a utilização dos dicionários, justamente por quê? Porque vocês precisavam entender primeiro o conceito de opcional. Porque a forma de trabalho com dicionários, ela não retorna sempre um valor válido. Ela pode retornar para mim um nada, indicando que aquele elemento não existe dentro do dicionário. Então eu volto aqui, vamos criar um dicionário rapidinho. Aqui você tem um dicionário com dois elementos, tá? O primeiro elemento, ele tem a chave 13, que leva ao proprietário da garagem, né, que é o Luciano, e você tem a chave 75, que leva a um outro proprietário da garagem chamado Gustavo. Para eu acessar esses elementos, basta eu criar uma variável, colocar dono 75, que é igual a vaga de garagem com a palavra-chave 75. Com isso eu recebi o valor Gustavo. E aqui é que entra a diferença. Se isso fosse uma lista, né, se fosse um array, e eu tentasse pegar um elemento inválido, ele ia me dar um erro dizendo que eu estava tentando acessar uma posição de memória inválida, uma posição fora da lista. Já no nosso caso aqui, o dicionário ele não é uma lista.
tá? Então ele vai poder guardar informações de forma variada. Então se eu tentasse chegar aqui e falar var dono do apartamento 105 e tentar pegar a vaga 105, ele não vai me retornar um erro, tá? Por quê? Porque o dicionário ele é feito para isso, tá? Essa restrição de você tentar acessar alguma coisa que não existe é diferente da mesma situação dentro de uma lista, tá? Por quê? Porque a lista ela está bem definida, tem todos os elementos, você sabe quantos elementos existem ali. Já o dicionário ele não tem uma estrutura interna tão fixa quanto a da lista. Ele não tem uma ordem certa que eu possa seguir para poder entender se existe ou não um índice. Todo retorno de um dicionário ele é opcional, tá? Embora a gente não tenha declarado aqui de forma explícita o tipo, se eu declarasse aqui o tipo como sendo um tipo fechado, ele ia me deixar um erro. Por quê? Justamente porque todo dicionário obrigatoriamente retorna um valor opcional. Então, para eu deixar isso daqui direitinho, eu tenho que ser um string opcional. Aí o erro some. E a diferença qual é? Existe uma vaga para o apartamento 105? Não, não existe, não está cadastrado. Ele não me gerou um erro, mas ele me gerou o nil, indicando que, olha, eu não encontrei o valor que você me pediu. E a partir daí, eu posso tomar a decisão que for. Aí eu posso ou cadastrar esse número, ou dar uma mensagem para o usuário dizendo que não existe. O que eu quiser fazer, eu faço a partir dali. Por isso que eu tinha deixado então o dicionário para a gente ver hoje, tá? Porque vocês precisavam entender o conceito de opcional antes da gente poder acessar um valor do dicionário. E repetições. Repetições, a gente tem uma aula de mais ou menos 1 hora e pouquinho somente sobre controle de fluxo lá no curso da linguagem Swift. Então aqui pode ser um assunto tão complexo quanto a gente queira que ele seja, tá? Mas na parte de repetições, eu vou falar para vocês só alguns comandos. A gente já viu o comando de if, então eu não vou nem mexer nele agora, porque até porque ele não faz uma repetição, né? Ele simplesmente define se essa condição for verdadeira, eu executo esse bloco, se ela for falsa, ele executa o segundo bloco. As repetições que a gente vai ver aqui são as mais importantes ou mais comuns que a gente vai acabar usando no decorrer do livro. Vão existir vários outros formatos de repetições para a gente ver e a gente vai acabar vendo à medida que a gente for usando. Mas para vocês conseguirem daí acompanhar o curso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês 4 formatos comuns de repetições. Antes da gente começar com as repetições, eu vou criar 2 variáveis, uma lista e um dicionário, só para a gente ter alguma coisa para a gente percorrer, tá? Porque geralmente repetição ela é para isso. Geralmente repetição é para você percorrer um determinado conteúdo de vezes um mesmo código. Ou no nosso caso aqui, percorrer uma variável, valores de uma variável. var nomes igual a Luciano e Gustavo, uma lista com 2 nomes. Para percorrer uma lista, eu tenho 3 boas formas de fazer isso. Primeiro, trabalhar com ranges. Um range nada mais é do que um intervalo, né? Vamos deixar em português. E para eu criar um intervalo, basta eu dizer o valor inicial, então eu quero a partir da posição 0, até o tamanho da minha lista, nomes.count. Quem está criando o intervalo para a gente é o operador de intervalos, tá? Que é esse sinalzinho aqui, um sinalzinho de menor. Esse sinal indica que eu estou criando um intervalo aberto. O que significa isso? Significa o seguinte, ele vai contar a partir do 0, então esse daqui ele está fechado, né? Então, ou melhor, eu deveria dizer que ele cria um intervalo semi-aberto. Por quê? Porque a parte inicial está fechada, ele começa a partir do 0, que é o número que a gente colocou aqui. O fato dele ter esse sinalzinho aqui de menor é o que indica que o outro lado do intervalo está aberto. E o que significa estar aberto? Significa que ele vai pegar o valor que eu colocar aqui, no caso nomes.count. Essa variável count, ela me diz quantos elementos tem na lista. Então, nesse caso aqui, ela está retornando para mim 2, certo? 2 elementos. O fato dele estar aberto, ele está dizendo o seguinte, que ele vai fazer até esse nome.count menos 1. Então, se eu crio um intervalo semi-aberto que vai de 0 até 2, significa que ele vai contar 0 e 1.
Eu poderia criar um intervalo fechado. Que iria de 0 até nomes.count. Esse daqui é o segundo operador que a gente pode usar para criar o intervalo. A diferença é, nesse caso aqui, ele iria de 0 até a quantidade de elementos, que seria 2. Por algum motivo aqui o Playground ele é meio esquisito, ele só consegue mostrar para vocês intervalos abertos. Então a forma como ele achou para indicar que ele vai de 0 até 2 é que ele está dizendo que ele criou na realidade um intervalo semi-aberto de 0 até 3. Isso daqui deve ser algum bug do Xcode. Mas a questão é, quando ele é semi-aberto, ele vai do 0 até o valor menos 1. Nesse caso aqui, ele vai de 0 até 1. Já nesse caso aqui, ele vai de 0 até o valor que você disse. Então, de 0 até 2. Por que essa primeira expressão é mais comum? Justamente porque vocês devem se lembrar que os itens de uma lista, eles são contados a partir do 0. Então, esse elemento aqui, ele consegue contar certinho todos os elementos da lista. Então, ele tem do 0 e do 1. Se eu tivesse usado um intervalo fechado, ele tentaria contar do 0, 1 e 2. E o 2 não existe. Como ele não existe, ele me geraria um erro. Tá? Então, por isso que vocês vão ver muito essa construção aqui, e nem tanto essa daqui. Então, uma vez que eu tenho intervalo, como que eu consigo andar então por esses elementos? Então aí entra o for. I seria uma variável em intervalo, né? Então for I in intervalo. Isso daqui está dizendo o seguinte, olha, para cada vez que eu repetir esse bloco, essa variável I vai ter um valor diferente do intervalo. Então ele vai pegar primeiro o valor 0, depois ele vai pegar o valor 1 e assim por diante, até acabar o intervalo. Então se eu quiser pegar as variáveis, eu venho aqui e faço let nome igual a nomes de I. Vocês podem ver que aqui na lateralzinha ele está me dizendo, olha, esse bloco aqui foi executado 2 vezes. E se eu quiser saber os valores, quais são os valores que eu vou... Quais foram os valores que entraram aqui nessa variável nome? Eu posso pedir para ele exibir os resultados. No caso aqui, ele está mostrando só o resultado da última, né? Luciano e Gustavo. Mas eu posso vir aqui com o botão direito, colocar Value History. E aí ele me mostra os 2 valores de nome. Então, na primeira vez que o bloco foi executado, o nome recebeu o Luciano. Na segunda vez, ele recebeu o Gustavo. Outra forma que eu tenho de fazer exatamente esse mesmo procedimento, também com for, é dizer o seguinte, olha, como eu não estou usando esse i para nada, né, eu estou usando só para acessar a variável, então eu não quero usar o i, e nem quero usar o intervalo mais. Eu vou fazer o seguinte, me dá o nome direto dentro daquela lista de nomes. Aqui eu posso dar um print nome. E aí, mais uma vez, nesse caso, o que ele fez? Para cada vez que esse bloco foi executado, o nome recebeu uma das variáveis que estavam dentro da lista. E aqui vocês podem ver no console que foi impresso. Foi impresso o primeiro nome Luciano, o segundo nome Gustavo. E se eu quiser fazer uma coisinha mais sofisticada? Eu quero ter o nome e o índice. Então eu posso vir aqui e fazer um for nome in nomes. Mas aí eu vou transformar isso daqui no seguinte, ao invés de eu usar nome, igual eu tinha feito no anterior, eu vou criar isso daqui na forma de uma tupla. Tupla é um elemento que existe também dentro da linguagem Swift, a gente não vai discutir muito dentro desse curso, mas que vocês podem também encontrar no curso detalhado lá sobre a linguagem Swift. Eu posso colocar aqui i,nome, e aqui no nomes eu vou chamar um métodozinho chamado enumerate. Que faz o quê? Na realidade, esse carinha aqui transforma o conteúdo dessa lista meio que quase que num dicionáriozinho, né? A diferença é que ele vai colocar esse dicionáriozinho como sendo a posição 0 tem um tal nome, a posição 1 tem outro nome, e assim por diante. Mas o principal é, ele vai me permitir receber essa tupla aqui.
E essa tupla ela tem o quê? Vamos colocar um outro print aqui. Eu vou colocar um print i e um print nome. Após a execução, vocês podem olhar aqui no console que o que ele fez? Ele colocou lá, o i valia 0, ele tinha o nome Luciano. O i valia 1, tinha o nome Gustavo. E esse formato aqui de acesso através de tuplas é exatamente o mesmo formato que vocês podem usar para acessar um dicionário. Então vou colocar um dicionário aqui de novo. Para eu acessar elementos desse dicionário, eu vou usar basicamente esse mesmo for. Então como que vai ficar? A diferença aqui foi o seguinte: quando eu estava usando o nomes, ele era uma lista. Então, eu precisei primeiro transformar ele num dicionário, por isso que eu chamei aqui essa funçãozinha de enumerate, e aí eu consegui fazer a leitura. Nesse caso aqui, eu já estou trabalhando com dicionário, então eu não preciso chamar enumerate. Na realidade, basta fazer a chamada direta. Então eu venho aqui, print, e depois da execução a gente vem no console e a gente tem RJ Rio de Janeiro, SP São Paulo. E uma coisa interessante para mostrar para vocês é que na aula passada eu avisei que o dicionário não seguia uma ordem de entrada dos dados. E aqui vocês podem comprovar isso. Ó. Vocês estão vendo que eu entrei aqui primeiro com São Paulo, depois Rio de Janeiro. Na hora que eu fui receber essas siglas, eu recebi primeiro Rio de Janeiro e depois São Paulo. Lembrando então que os dicionários não têm uma ordem pré-estabelecida ou pré-configurada. E agora, o que é bem simples aqui para vocês é a parte de interpolação de strings. Por quê? Porque meio de propósito, eu estava escrevendo aqui a string em duas linhas, né? Então ele aparecia sempre lá, print sigla, print descrição. Isso daqui fazia com que eu escrevesse duas linhas de texto. Mas eu poderia querer deixar isso daqui mais bonitinho. Então o Swift permite que eu faça interpolação de strings, que nada mais é do que criar uma string a partir de várias outras. Ou strings ou outros elementos, né? Na realidade você cria uma string a partir de uma expressão. O print ele sempre recebe uma string, tá? Então no caso aqui a sigla é a string que ele está exibindo. Como a gente vai fazer uma interpolação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma string literal, vou colocar sigla, dois pontos. Aí eu quero que ele mostre para mim a sigla. Aí eu coloco aqui uma setinha, né? E vai me levar a descrição. Esse formato aqui está parecido com o que a gente faria, por exemplo, num JavaScript ou num Java, né? Teria que colocar um sinalzinho de mais aqui para somar as strings, mas não é essa forma que funciona em Swift. Então eu vou apagar isso daqui, vou voltar a ter só uma string só. Então aqui eu tenho a minha string literal. O que eu quero fazer é colocar dentro dessa string os valores que eu obtive, né? Colocar as expressões. Então para isso eu tenho um formato especial aqui que eu posso escrever dentro da própria string, que vai indicar ao sistema o seguinte: olha, tudo que eu escrever aqui dentro é uma expressão, executa isso e o resultado você coloca na string. O indicador de interpolação é uma barra seguida pelo parênteses. Esse daqui é o comandinho que está avisando para o compilador: olha, eu sei que eu estou dentro de uma string, mas tudo que aparecer entre esses parênteses, você executa e o resultado que você tiver dessa expressão, você coloca nessa posição aqui da string. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho lá a string diz, sigla dois pontos. Então aqui eu quero que apareça a variável sigla, o conteúdo da variável sigla. Então eu venho aqui, escrevo lá sigla. Isso daqui já vai começar a mudar o output que a gente tem aqui no console. Depois de executado, a gente já pode ver que apareceu aqui, olha, sigla dois pontos RJ, sigla dois pontos SP. E agora eu quero a descrição. Então eu faço aqui uma segunda interpolação, barra, abre e fecha, descrição. E com isso a gente já vai ter um resultado mais bonitinho aqui dessa iteração em cima do dicionário. Vocês podem ver aqui, eu tenho lá sigla RJ, setinha Rio de Janeiro, sigla SP, setinha São Paulo. Então isso é uma interpolação de strings. Nesse caso, eu estou simplesmente usando para concatenar strings.
certo? Mas eu poderia ter aqui qualquer tipo de valor. Então, em vez de descrição, eu posso ter uma expressão numérica, 4 mais 5. Ele executaria, acharia que o valor aqui é 9 e ia colocar o 9 aqui como resultado da string. Tá? Então, tudo isso daqui vai depender de como que você vai desenvolver o seu programa. No entanto, esse é um dos mecanismos mais poderosos que a gente tem, porque a gente usa string em todo lugar, né? Então, seja para mostrar para o usuário, seja para colocar em arquivo de logs, sempre a string vai estar lá e está disponível. Com isso, a gente passa pela interpolação de strings e enumeração. Enumeração é o último tema da aula de hoje. E por que ele recebeu uma atenção especial aqui? Justamente porque ele é um tipo de dados que ele é extremamente flexível e é bastante diferente do que a gente tem, o que a gente está acostumado com as outras linguagens. Então eu vou começar pelo que vocês já devem estar familiarizados se vocês conhecem alguma outra linguagem de programação. Então eu vou colocar lá enum, tipo de pizza. E aqui dentro eu coloco vários tipos de pizza diferentes. Então case. O papel de uma enumeração nada mais é do que você delimitar conteúdos possíveis para uma determinada variável. Então eu venho aqui embaixo, crio uma variável favorita, que é igual ao tipo de pizza, ponto, uma das pizzas que eu tenho ali definida. Então, marguerita. Bom, aqui é a primeira vez nesse curso que vocês estão criando uma variável, concorda? Por quê? Porque essa variável favorita, ela não é inteiro, ela não é float, ela não é string. Que tipo que ela é? Ela é do tipo de pizza. Se eu clicar aqui em favorito e der uma olhada aqui na parte de Quick Help, vocês vão ver que realmente, olha, ela foi instanciada para tipo de pizza. Então aqui é a primeira vez nesse curso que vocês estão criando efetivamente um tipo novo. E a questão é, dentro desse tipo novo, eu posso colocar, por exemplo, o valor 5, 10, 15? Não, não posso. As únicas coisas que eu posso atribuir nessa variável são pepperoni, marguerita e portuguesa. Então essa é uma construção que as linguagens costumam oferecer justamente para você deixar muito bem delimitado o que aquela variável faz. Tá? Porque realmente eu poderia criar aqui uma variável do tipo inteiro, dizer que o valor 0 vale pepperoni, o valor 1 vale marguerita, 2 vale portuguesa. Mas mais uma vez, isso seria uma convenção minha, tá? Do desenvolvedor. Ia aparecer em algum lugar do código lá, todo bagunçado, a hora que alguém fosse ver, né? Sei lá, eu fui demitido, contrataram alguém para me substituir, o cara ia olhar lá e ele ia simplesmente ver favorito igual a 3. Então você imagina que o cara ia ter que arrancar os cabelos para tentar descobrir o que significa aquele 3. O que favorito igual a 3? Ele teria que procurar aí no código inteiro para tentar descobrir algum lugar que daí, se eu fosse um programador daqueles bem responsáveis, eu poderia ter simplesmente assumido o mapeamento numérico e nem escrever isso em comentário nenhum, não colocar isso em lugar nenhum. Então ele ia ter que imaginar o que significa 3. Então essa enumeração serve para isso, serve para você deixar bem claro o que é essa variável favorita. A gente sabe que essa favorita, ela indica a minha pizza favorita, que está dentro do tipo de pizza, sendo que as únicas possíveis são pepperoni, marguerita e portuguesa, e eu escolhi para mim a marguerita. Tá? Isso é o que a enumeração está dizendo. Tem muito mais coisa para falar de enumeração, mas aí tem uma aula só sobre isso lá na linguagem Swift. Para o que a gente quer aqui, isso é o suficiente. Agora, como que eu acesso esses valores? Como que eu comparo, então, para descobrir e tomar alguma decisão baseado na pizza favorita? Aí é onde entra o comando switch. Então aqui eu tenho switch, minha favorita, e aqui eu vou colocar um monte de blocos de comandos que vão estar associados a cada um dos tipos de pizza. Vamos supor que o que eu quero fazer aqui é justamente dizer ao final desse bloco, imprimir uma mensagenzinha dizendo, olha, a sua pizza favorita é tal. Então eu vou criar aqui uma variável string, descrição, que por enquanto ela está lá como string vazia, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, case, essa minha favorita for do tipo pepperoni, aí eu faço alguma coisa, então eu coloco lá desk igual pepperoni. O erro que vai aparecer aqui para vocês é o seguinte,
Uma outra característica que existe específica da linguagem Swift, também para a proteção do seu código, é que todo switch precisa contemplar todas as possibilidades existentes na variável. Então, nesse caso, a gente está fazendo um switch para a variável favorita, que ela é do tipo de pizza. Obrigatoriamente, o switch ele precisa prever todos esses valores aqui possíveis. Obviamente que a gente não vai precisar escrever todos se a gente não quiser, porque às vezes a variável pode receber uma lista muito extensa, aí a gente vai ter o comandinho de default, mas o importante é, todos os elementos possíveis têm que estar previstos dentro de um comandinho switch. Então aqui a gente vai para o segundo. Só para vocês verem o comandinho default funcionando, ao invés de fazer o último, né, portuguesa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um default com desk igual portuguesa. Com isso, vocês veem que aquele erro sumiu. Por quê? Porque eu peguei, já tenho um valor para pepperoni, tenho um valor para marguerita, e todos os outros valores que eu não tiver contemplado aqui vão cair para default. Então, se eu tivesse criado aqui, por isso que essa daqui é uma solução relativamente ruim que eu fiz, mas se eu tivesse criado aqui um case brasileira, o que ia acontecer? Se a minha pizza fosse brasileira, a descrição aqui ainda ia continuar aparecendo aqui como portuguesa. Então o correto para isso seria fazer o seguinte: case default desk igual desconhecido. Aqui ele deixou um pouquinho melhor. Por quê? Porque eu tratei 3 casos que me interessavam, tá? Então consigo dizer lá pepperoni, marguerita e portuguesa. Criei um default que também está tratado, mas eu estou dizendo que é desconhecido. Então, se a pessoa aqui nesse caso gostasse de pizza brasileira, para o meu software seria uma pizza desconhecida, tá? E como eu falei para vocês, eu quero justamente descobrir essas strings para que eu possa imprimir aqui no console, no final, qual é a pizza que a pessoa gosta. Então agora eu venho aqui e faço um print. Sua pizza favorita é uma interpolação, descrição e fechou o print. E aqui eu tenho o resultado. Sua pizza favorita é marguerita. Se eu vier aqui e alterar esse tipo de pizza, então eu vou colocar lá brasileira, o que ele vai acontecer? Ele vai executar e ele vai me dizer que a sua pizza favorita é desconhecida. É assim que esses 2 comandinhos então funcionam meio que como parceiros. Você tem como definir um novo tipo para você, onde você tem valores pré-estabelecidos sobre o que aquele tipo pode receber, e você tem um comandinho switch que permite tomar ação dependendo do tipo que a variável recebeu. Uma coisa que é diferente em Swift das demais linguagens é que vocês podem ter percebido aqui o seguinte, que eu tenho um case e eu tenho uma sequência de comandos. Eu não tenho aqui um break, tá? Em praticamente todas as outras linguagens vocês vão ver que nas cláusulas case das outras linguagens você sempre tem um break no final. Por quê? Porque aquele break indica que o comando acabou e que ele deve sair do switch. No caso de Swift, a linguagem já trabalha de forma mais protegida, o que significa o seguinte: um case vai executar o bloco de comando adequado. A hora que esse bloco de comando acabar, o comando switch acaba. Então ele não vai pular para a próxima, que é o que aconteceria nas linguagens como C e Java, por exemplo. Se eu quiser ter essa funcionalidade de pular para a próxima, aí eu tenho outro comandinho que eu tenho aqui que é fall true. Aí o que vai acontecer? Eu estou explicitamente dizendo para ele o seguinte: olha, se a pessoa gostar de pepperoni, você começa executando aqui, mas você vai cair para o próximo comando. Então, nesse caso aqui nosso, a gente vai ter uma falha, né, da lógica, mas o que vai acontecer? Se a pessoa disser que ela gosta de pepperoni, a descrição vai receber aqui marguerita. Então, só para a gente brincar aqui um pouquinho, vamos mudar para pepperoni. E com a execução do playground, vocês veem aqui até pelo caminho que ele seguiu, né? Ele primeiro fez a descrição receber pepperoni, na sequência ele fez aparecer aqui marguerita, e a resposta final lá embaixo ficou: sua pizza favorita é marguerita.
Então isso é só para mostrar para vocês que existe esse comandinho de fall true, que seria para você forçar que ao acabar, ao terminar um dos blocos, ele pule para o próximo bloco. Se você quisesse que executasse tudo, você teria que colocar fall true dentro de cada um dos blocos. E outra coisa que é importante falar sobre uma enumeração é o seguinte: se vocês estão acostumados com linguagens como linguagem C, por exemplo, vocês vão lembrar que quando você cria os elementos da enumeração, eles são automaticamente, na realidade, associados a números inteiros. Então o pepperoni aqui ele seria o valor 0, em seguida 1, 2 e 3. No caso de Swift, quando você cria uma enumeração, não existe essa associação, tá? Então, pepperoni é pepperoni, não é 0, não é 1, não é 2, não é nada. Agora, eu posso forçar que ele funcione como as outras linguagens? Posso. Aí o que eu faço? Posso vir aqui e colocar 2 pontos inteiro. Somente fazendo isso, aí sim, ele já está indicando para mim, olha, pepperoni vai ser 0. Se eu quiser ser mais específico, eu posso vir aqui e colocar que ele vale 0. Isso vai fazer com que todos os outros sejam contados automaticamente. Então pepperoni vai ser 0, marguerita 1, portuguesa 2, brasileira 3. Se eu quisesse começar aqui 4, aí começaria 4, 5, 6, 7. Ou eu poderia colocar valores diversos aqui em cada um deles. Então igual a 7, igual a 9, igual a 10. Faz sentido isso? Depende da sua aplicação. Então pode ser que você esteja definindo um deck de cartas e cada carta vai ter um valor diferente. Então tudo isso daqui pode ser usado. Então é uma flexibilidade que a linguagem dá para você. Como que eu acessaria esses valores a partir do conteúdo da variável? Então aí, cada uma das variáveis definidas como sendo desse tipo, elas têm uma propriedadezinha chamada raw value. Então se eu viesse aqui, vou fazer o seguinte: sua pizza favorita é descrição, preço. Então vamos assumir que aqueles valores lá que eu coloquei são valores de preço. Então eu venho aqui e coloco, nesse caso, favorita, ponto, raw value. Então olha lá, ele pegou aquele valor associado que eu coloquei e plotou aqui, como sendo 4. No caso, vou tirar esse fall true, que daí a gente vai ter ele funcionando direitinho. Então eu vou ver aqui que o valor que eu associei à pizza de pepperoni é 4. Então se eu vier aqui na enumeração, vocês vão ver pepperoni igual a 4. Tá? Então, como eu falei, tudo vai depender da utilização que vocês vão dar para aquela variável. E eu poderia inclusive criar uma variável daí através do construtor, né? Como eu falei para vocês, as enumerações também têm construtores. Eu posso criar uma variável pizza que recebe tipo de pizza. No caso, o construtor recebe o valor de raw value, então eu vou usar aqui o 4. E o construtor, o que ele fez? Ele foi até lá na minha num, verificou qual dessas variáveis aqui, né, quais desses tipos tinha o valor 4 e me retornou um pepperoni. Isso daqui que eu fiz agora, pizza recebe tipo de pizza com valor 4 pepperoni, seria exatamente a mesma coisa de fazer pizza igual tipos de pizza ponto pepperoni. Como vocês já são craques em opcionais, vocês podem imaginar o seguinte, que o retorno do construtor ele é opcional. Por quê? Porque ele tem que prever a situação do seguinte: eu peço lá uma pizza 90. Não existe uma definição de elemento de pizza que seja com um preço de 90. Isso faz com que ele retorne então um nulo, indicando como se fosse um dicionário, né? Eu estou procurando um determinado elemento que ele não existe. Então ele vai me retornar um valor nulo indicando, olha, essa pizza que você tentou procurar não existe. E caso eu queira usar essa variável, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar ou um desempacotamento forçado, que nesse caso vai gerar um erro, porque ele é new, então posso colocar lá 4 para voltar a ter um pepperoni. Ou eu teria que usar uma ligação opcional.
que acabaria dando o mesmo resultado. E com isso a gente encerra esse pedaço de Swift. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a linguagem Swift, dê uma olhada na nossa coleção TechnoHour Swift, que também está disponível no site TechnoHour. Como eu tinha falado para vocês, a ideia desse mini cursinho aqui de Swift, que a gente pegou e fez em praticamente 2 horas só, ele resume de forma muito básica a linguagem Swift para que a gente possa acompanhar e partir para projetos mais avançados. À medida que a gente for acompanhando esses outros projetos, aí vocês vão ver mais características da linguagem. Se você não está confortável com o que você viu de Swift até agora, dê uma olhada lá no site do TechnoHour, porque lá a gente tem um curso de 15 horas de Swift. Então lá você vai ter todos os detalhes que você precisa da linguagem. Para a gente continuar o curso de programação para iOS, isso daqui é o suficiente. Então com isso eu encerro a aula de hoje e na semana que vem a gente vai começar a dar uma olhada nas estruturas de view e como que a gente trabalha um pouquinho com auto layout, ok? Então falo com vocês de novo na semana que vem. Até mais, tchau, tchau!